aponta para a redenção de Israel e a libertação de Israel. O contexto desse salmo, ele tem dois contextos. Primeiro, o primeiro momento em que esse salmo era cantado, na festa da Páscoa. Toda a Páscoa, eles cantavam este salmo. Por quê? Porque é um salmo de viajantes. Se os irmãos forem compreender em casa melhor, e eu vou trabalhar essas metáforas ou as ilustrações que este salmo está trazendo, é um salmo de viajantes. Por quê? Porque os israelitas, os judeus, eles viajam pelo menos uma vez por ano para ir até Israel, para Jerusalém, para Jerusalém, para a festa da Páscoa. O Novo Testamento nos dá vários indícios disso. Por exemplo, Jesus vai para Jerusalém quando ele tem 12 anos. Os pais levam Jesus para esse momento. No dia de Pentecostes, os judeus de todos os lugares estão em Jerusalém para também essa festa. Lucas nos diz que era uma viagem perigosa quando ele narra a parábola do bom samaritano, um homem que está viajando e ele é roubado durante a viagem, indicando para nós que era uma viagem perigosa. Então, quando esses viajantes que saíam de todos os lugares e iam para a festa da Páscoa, quando eles chegavam lá, eles cantavam este salmo celebrando uma viagem segura que o Senhor deu para eles. O outro contexto aparece no retorno da Babilônia, porque Israel, eles foram cativos para a Babilônia, e quando eles retornam da Babilônia, é um momento de reconstrução, é um momento de reconstrução dos muros, é um momento de... Saiu a página aqui, irmãos, voltou. É um momento em que Israel está se estruturando religiosamente. Eu falei na semana passada, quando eu estava ministrando sobre o dia da Bíblia, que Esdras, quando ele abria o livro, as pessoas ficavam de pé para ouvir aquilo que o texto estava dizendo. Então, quando eles estavam em culto, aqueles que retornaram da Babilônia, eles cantavam este salmo. Por que eles cantavam este salmo? Porque é um salmo de libertação. Primeiro, a festa da Páscoa simboliza a libertação do Egito, que é a base de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, teologicamente, assenta-se sobre o Êxodo, a saída do Egito. O outro divisor de águas para Israel é o retorno da Babilônia, o exílio na Babilônia. São os dois principais eventos do Antigo Testamento: a saída do Egito e o cativeiro na Babilônia. Que eles estão cantando e falando: olha, o Senhor nos resgatou de onde, irmãos? Segundo o verso 2, olha, digam-nos, remidos do Senhor, que Ele nos resgatou da onde? Da mão do inimigo. Então eles estão celebrando a Deus, porque primeiro Deus os resgatou da escravidão no Egito. Depois eles estão celebrando ao Senhor e cantando, porque Deus os resgatou da escravidão dos babilônios. Então é um salmo que está no contexto da libertação e do regresso. É um momento em que eles estão regressando desses cativeiros. E eles, apontando de certa forma, esse é um texto, quando nós pegamos o texto bíblico e analisamos ele por um todo, ou de uma forma centralizada, que nós encontramos Cristo no Antigo Testamento, esse é um dos salmos que apontam para Cristo. Porque Cristo é aquele que vai nos libertar da mão do inimigo. E os irmãos perceberão, em instante, as 4 ilustrações que este salmo traz, como Deus fez isso em Jesus por nós. Porque nós somos a comunidade dos remidos. A igreja do Senhor é a comunidade dos remidos. E nesta noite, assim como os judeus foram convidados a cantar ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, nós também somos convidados a adorar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, neste salmo, ele tem uma estrutura, basicamente, olha, os 3 primeiros versos é a base de todo o salmo. Ele quer dizer exatamente isso: olha, nós devemos louvar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos remiu, porque Ele nos libertou da mão do inimigo, Ele nos trouxe
nós estávamos espalhados como ovelhas desgarradas e Ele nos trouxe para o seu aprisco. Esta é a centralidade deste salmo. Mas para simbolizar isso, ele quer enfatizar a partir de 4 ilustrações. Primeiro, ele faz a ilustração dos perdidos no deserto, que é os textos aqui do verso 4 até mais ou menos o verso 9. Ele está dizendo sobre o deserto, o povo que é caminhando e errante pelo deserto. Depois, ele vai falar daqueles que são libertos de prisões, de cadeias, de um presídio realmente. Terceira, ele cura das enfermidades. E por último, ele resgata os marinheiros. Então, este salmo, ele está trabalhando a ideia, primeiro, ele conduz os perdidos. Deus está conduzindo aqueles que se perdem pelo deserto. O texto vai dizer, o verso 4, podem acompanhar comigo. Andaram errantes pelo deserto, por ermos, caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Ou seja, olha, existe um período em que Israel está vivenciando, que eles estão perdidos pela vastidão de um deserto, caminhando sem direção, caminhando, e olha, quem percebe e quem estuda a história de uma caminhada ou de uma travessia do deserto, sabe que o deserto é lugar de escassez. O deserto, como eu disse no culto na segunda-feira na casa da irmã Luzia, o deserto é um lugar de temperaturas escaldantes durante o dia e temperaturas que caem rapidamente durante a noite. E faltam muitas coisas. Israel, quando caminhou pelo deserto, uma nuvem os ajudava durante o dia, os protegendo do sol, e uma coluna de fogo, além de iluminar o caminho, aquecia eles durante a noite. E o texto, vários textos, vai dizendo para nós que é um caminho errante. Esse caminho pelo deserto, quando se perde, gera desespero, gera agonia, cansaço, atrofia a vida, que a pessoa perde a direção de existência. Todas as pessoas que não têm sentido de existência, não sabem o significado da sua vida, ela anda errante pelo caminho, ela anda errante na sua existência. Irmãos, eu venho dizendo para os irmãos que nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. E o que dá sentido à nossa vida? Nós fomos criados para louvor da sua glória. Quando nós deixamos de viver para louvor da glória de Deus, nós caminhamos errantes pelo deserto, por essa peregrinação. Quem nos resgata? Quem é o caminho, irmãos? Segundo a palavra de Deus, eu sou o caminho. Jesus é aquele que dá direção para nós. Por isso que nós encontramos o Cristo, o Messias, nesse salmo. Porque Ele é aquele que primeiro traz paz. Ele traz calmaria aos nossos corações. Aquele que está desesperado encontra paz. Aquele que está em agonia, ele encontra consolo. Aquele que está cansado, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que está com a vida atrofiada, tragam a memória do paralítico, que ele está atrofiado, paralisado, e Jesus de novo dá movimento de vida para ele. Ou até mesmo o cego de Jericó, que está à beira do caminho, e o texto descreve o cego como alguém que é cego, está à beira do caminho e pedindo esmola. Quando ele tem um encontro com Jesus, que é o caminho, ele levanta-se, ele passa a ter uma confissão de fé e ele é curado da cegueira e ele não pede mais esmola, ele está glorificando a Deus, segundo a narrativa de Lucas. Então Jesus é aquele que dá alegria, dá vida, porque Ele é o caminho. Quando nós encontramos o sentido de existência, aquele que estava enfraquecido emocionalmente, andarilho, perdido no deserto, agora encontra um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, e é por isso que a palavra de Deus nos convida a render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos dá a direção de vida, porque Ele é o Senhor. Quando nós continuamos lendo esse texto, nós podemos perceber no verso 10 que ele diz, olha, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, aonde?
presos em aflição e em ferros. Aqui ele está trazendo a ilustração da pessoa que está a ferro, preso em uma sala. Interessante que a primeira ilustração mostra a vastidão de um deserto. Agora não, é a limitação. É uma sala escura, é um local onde nós estamos presos. Ele está dizendo que Israel estava preso a ferros. E este Deus, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre, vai libertar essa pessoa. Ele está falando não apenas de uma prisão física, mas ele está falando de imobilidade na vida. Quantas pessoas estão paradas, travadas, vivenciando uma vida sem sentido, sem saber para onde vai, ou até mesmo assim, não conseguem realizar as coisas, aquilo que é. Os irmãos conseguem trazer à memória que as realizações trazem alegria para nós. Tem muita gente que não consegue realizar. Tem muita gente que decide mal a vida, que vive a sua vida por causa de decisões erradas. Irmãos, prestem atenção, por que eles estão presos? Olha, presos em aflição e em ferro, por terem o quê? Se rebelado. Eles estão presos porque eles decidiram erradamente. Aqui uma menção ao texto, ao período das profecias de Jeremias. Os irmãos conseguem trazer à memória, que eu falo sempre nisso, que Israel não quer ouvir Jeremias. Israel está dizendo, e Jeremias traz imagens muito interessantes. Jeremias diz que Deus, ele disse assim, ó, assim diz o Senhor, vocês me viraram as costas e não o rosto. Vocês, Israel, Deus falando através de Jeremias mesmo, estão trocando uma fonte de água, ele usa a expressão ribeiros de água, por uma poça de lama. Olha que metáforas interessantes. Primeiro, quando um pai reclama um filho, ou repreende um filho, em que ele está aceitando a repreensão, ele abaixa a cabeça. Sim, pai. Mas Deus está dizendo que Israel, ele está falando de Israel das costas para Deus. Está trocando água limpa por uma poça de lama. Por causa dessa escolha, eles ficaram o quê? Acorrentados. Quantas pessoas agora, irmãos, que escolhem erradamente estão acorrentados? Nós oramos pelo grupo ID. Quantas pessoas estão acorrentadas pelas drogas por causa de escolhas erradas? Na verdade, irmão Rolando, quantas pessoas estão acorrentadas em tantas outras situações que roubam? Tem pessoas que estão presas em situações, em realidades, que roubam a energia dela. Ela não tem forças. É isso que o texto está dizendo para nós. Uma cela pequena, com os pés presos. Tantas realidades que têm aprisionado os servos do Senhor. E o texto está dizendo, olha irmãos, eu preciso ler uma parte do texto, que todas essas realidades que eles estão lendo, que eles estão vivenciando. Verso 6, vamos lá para o verso 6. Aqueles que andam errantes no caminho deserto, verso 6 diz o quê? Então na sua angústia eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. E Deus mostrou o caminho. Vamos agora caminhando um pouco mais. Verso 13, aqueles que estavam em quê? Em angústia, clamaram ao Senhor. E Ele o quê? Os livrou das tribulações. O texto está querendo dizer para nós, se estamos errantes pelo caminho, nós devemos clamar ao Senhor, porque Ele é o quê? Bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e Ele nos mostrará o caminho. Se estivermos presos em salas pequenas e escuras, em trevas densas, nós devemos clamar ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e Ele nos livrará das tribulações. A terceira é que Ele curou os enfermos. Verso 20, diz que Ele sarou e livrou daquilo que era mortal, ou seja, enfermidades que era para a morte. E Deus está curando, ou seja, quantas pessoas estão vivendo uma saúde debilitada, irmãos? À beira da morte, exatamente, com esgotamento, com a alma doente por escolhas erradas ou por questões da vida.
texto está nos ensinando nessa noite. Não importa a situação que nós estamos vivendo, se nós clamarmos ao Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Ele nos livrará também das enfermidades que trazem morte. Irmãos, nós estamos vivendo assim, Deus tem compartilhado ao meu coração, eu já estou indo para o final. João nunca ouviu eu dizer isso, mas quando eu digo que eu estou terminando, eu ainda demoro. É isso, mas hoje eu vou concluir rápido. Nós estamos vivendo um período muito difícil, irmãos, da existência. É muita tecnologia, a vida ela está se transformando e modificando muito rápido e com uma velocidade muito grande. E as nossas vidas, elas estão assim cada vez mais entrando em processos em que a nossa alma adoece. E nós estamos vivendo tempos difíceis na saúde mental. Tem muitas pessoas, eu não sei se os irmãos podem trazer a memória agora, ou de repente até mesmo o irmão, tem pessoas, os irmãos podem estar convivendo, pessoas que nada está bom para elas. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre tem alguma queixa contra alguém. Sempre sempre tem um olhar amargo para a vida. Ou outras têm um olhar muito negativo para a existência. Não vai dar certo. Ou outras pessoas que estão vivenciando um momento em que esse tempo tem adoecido tanto as nossas vidas que nós não conseguimos mais ter grandes momentos ou momentos de alegria e de prazer. Porque tudo é pesar. É o tempo que nós estamos vivendo. Se clamarmos ao Senhor, Ele trará cura para a nossa alma. Ele trará cura para a nossa existência. Os nossos relacionamentos têm sido difíceis por causa dessas questões de doença mental mesmo, mas dessa saúde mental é melhor a palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que atletas de alta performance estão desistindo de disputar as Olimpíadas, que é o ápice, porque não estão bem. Outros não conseguem render. Essa é uma palavra muito pertinente para o nosso tempo, porque nós estamos chegando ao fim do ano e nesse fim do ano as coisas parecem que ficam assim, parecem mais pesadas de serem carregadas. Porque nós estamos cansados. Nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia para que Ele venha restaurar a nossa saúde. E por último, o verso 33, que ele vai falar sobre os marinheiros. Não, desculpa, irmãos, verso 23. Os que tomam navios, descem aos mares e que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar, e o texto vai discorrendo. Eu quero que os irmãos leiam aí o texto. A partir do verso 28 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança. Esse é um texto que está trazendo essa ideia dos marinheiros e água no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não importa, na Bíblia. O mar é sempre representação de caos. Todas as vezes que os irmãos enxergarem uma palavra ou uma narrativa em mar e em que há um acontecimento em alguma espécie do mar da Galileia ou qualquer outro mar, esse mar representa caos. É a cosmogonia de Israel, como Israel interpreta a vida. Por exemplo, em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e do abismo. É caos, e Deus vai organizar o mundo a partir do caos. O mar é o grande empecilho entre Israel e a terra prometida, e Deus vai abrir o mar vermelho. Jesus acalma a tempestade várias vezes no Novo Testamento. E em Apocalipse 13, a besta surge do mar. Todas as vezes que aparece o mar em Israel, os judeus eles têm medo do mar. Para eles, o mar simboliza caos. Então, eles estão aqui enfrentando
eles são viajantes, um oceano de provações. É quando as pessoas estão vivenciando um oceano de provações. Provações por estarem longe da casa de Deus. Porque eles estão aonde? Na Babilônia. Eles estavam vivenciando o Egito, eles estão agradecendo a Deus pela história de Israel, não é isso? Pelos feitos de Deus na história de Israel. Se eles estão no Egito, eles estão longe de Deus, passando por provações. Se eles estão na Babilônia, eles estão longe da presença de Deus, passando por provações. Daniel, quando ia orar, abria a janela que era em direção a Jerusalém. São as tempestades da vida que todos nós enfrentamos. E quando Deus, Ele se manifesta e nós clamamos ao Senhor, lembram de Jonas? Que de lá do ventre do peixe, no profundo do mar, ele clama ao Senhor e Deus o livra? Que Deus venha acalmar as tempestades da nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Porque Ele caminha sobre o mar e nos ensina e nos ajuda a acalmar o mar e as tempestades da nossa vida. Irmãos, nós devemos louvar a Deus e cantar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque quando nós estávamos caminhando errantes pelo deserto, Jesus se apresentou como o caminho. Quando nós estávamos vivenciando o momento de prisão, acorrentados a ferros, ou em qualquer realidade que nos aprisiona ou nas trevas, o Senhor Jesus é a luz e é o libertador da nossa alma. Todas as vezes que nós estamos enfrentando qualquer tipo de enfermidade, o nosso Deus é aquele que cura. Principalmente as doenças da nossa alma, da nossa mente. E quando nós estamos enfrentando tempestade, nós podemos cantar: Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Não é isso, né? É assim que nós cantamos. Quem pode cantar o refrão desse hino para nós? O meu mandar sossego. Vai, irmãos. Sim, sossego. Amém. Que nessa noite o Senhor Jesus, através da sua palavra, venha nos encorajar a louvar e adorar o Senhor gratos, pois Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos alcançou. Deus, Ele veio ao nosso encontro. O Evangelho, Ele veio ao nosso encontro, porque o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele veio ao nosso encontro, nos deu caminho. Ele iluminou as nossas vidas, nos libertou e nos salvou das tempestades da existência. Ele veio até nós. Deus nos leva, irmãos, a um porto seguro. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque nós estamos como peregrinos nessa caminhada. E Deus, através de Jesus Cristo, o nosso capitão, nos leva a um porto seguro. Eu quero ler com os irmãos o último verso para concluir esse texto, o verso 43. Olha o que é que o Salmo conclui, como este Salmo finaliza. Ele diz: olha, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Feche os teus olhos e nós iremos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos louvar o teu nome nessa noite, Pai. Deus, a minha oração é que se existe alguém, Senhor, enfrentando um momento de uma vastidão, sem direção para onde ir, o que fazer, se sentindo perdido, que o Senhor venha mostrar o caminho, Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar direção para esta vida. Alguém, Senhor, que está de repente preso em alguma situação ou vivendo em densas trevas, acorrentado por alguma situação, Senhor, que o Senhor venha libertar e iluminar a sua existência. Senhor, nós estamos vivenciando um momento de tantas dores, de tantas enfermidades. Traz cura, Senhor, traz descanso. Senhor, traz saúde às nossas vidas, vida plena. Senhor, se existe alguém aqui que não consegue mais, que em tudo vê defeito, que em tudo vê erros, não consegue analisar as coisas sem perceber os erros, ou até mesmo olha para a existência de uma maneira muito negativa ou pessimista.
Que o Senhor venha iluminar e curar a alma, Senhor Jesus Cristo. E por último, Senhor Jesus, acalma a tempestade dos nossos corações. Senhor, acalma a tempestade do nosso país. Dá um tempo, Senhor, um tempo de estabilidade para o nosso país, Senhor, um tempo de geração de empregos, para que as pessoas do nosso país tenham condição, Deus, de viver melhor. Senhor, acalma, Senhor, traz essa bonança, Deus, acalma a angústia dos nossos corações, as tribulações, ó Deus. Mesmo que as situações não sejam tocadas pelo Senhor, mas que o nosso coração seja tocado pelo Teu Espírito, trazendo paz e bonança às nossas vidas, Senhor Jesus. Nos leva ao Porto Seguro. Senhor, nos ajuda a ouvir a voz do nosso capitão, Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos orar também pelas nossas famílias. Se existe alguém das nossas famílias que ainda está, Senhor, nas mãos do nosso inimigo, que o Senhor venha libertar e remir, trazendo salvação aos nossos lares. Assim nós oramos, Pai, em nome e pelo amor de Jesus. Irmãos, nós somos convidados nessa noite e sempre a render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.